treinador dele, né? Onde? Hugo de Azevedo. Ele estreou no Barcelona, pô. Passa informação, passa info. Era o Pepe Guardiola, o cara que a gente vai falar agora, né, meu amigo? Ah, tá. Pô, tava tão óbvio que eu fiquei com medo de falar, sei lá, Pepe Guardiola, e falar, não, cara, Tite, pô, que tá no Flamengo agora. Domenech Torrente, pô. É o Domenech. Ficou com medo, né? Mas, pô, tá aí a pergunta na tela, a gente vai falar desse assunto agora, que saiu esses dias, de uma possível saída de Guardiola do Manchester City, uma possível não renovação de contrato, que vai até o final de 2025, o contrato do Careca aí, e ele parece que quer dar uma respirada, não quer ficar no City. Vão se completar em 9 anos já de Guardiola no clube inglês. Tem interesse do City renovar para formar uma década ali do treinador, mas parece que ele não está muito interessado nisso. Segundo as fontes, né, dizem que ele já não tem mais o que fazer no Manchester City, né? Já conseguiu a Champions League, já conseguiu inúmeros títulos de Premier League, 4 seguidos, inclusive agora. Então ele quer deixar o time ali da melhor forma possível e tentar se arriscar em alguma outra coisa que a gente não sabe ainda ao certo. Será que uma seleção? A gente pode discutir isso aqui. E eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso. E também já deixo uma segunda pergunta junto para vocês. A gente pode até começar com você, Maurício. Que se o Pepe Guardiola é o maior técnico da história do futebol mundial, pelas conquistas, por tudo que ele já fez aí nos clubes, vale a pena dizer isso? Você acha justo? E também quero saber um pouco da sua resenha sobre essa possível saída dele do City, Mal. Habla, Mal. Cara, eu concordo com essa aspa que tá aí, tá? É o maior da história. Porque eu acho que ninguém revolucionou da forma que ele fez, sabe? O Arthur é o cara que estuda tática aqui no Esporte da Arena, então ele talvez pode até falar com mais propriedade. Leu livro e estuda tática, irmão. Se leu livro, estuda tática. Eu estudo Guardiola, eu já li os 2 livros do Guardiola, então... cara, o Guardiola no City é uma quebra do padrão do Guardiola, sabe? Ele nunca foi de ficar tanto tempo em um clube. No City ele fica o dobro do que ele fica no Barcelona e no Bayern, né? Então, assim, eu acho que muito motivado pela falta da Liga dos Campeões. Então, depois que ele conquistou a Liga dos Campeões, ele fica, tá, que falta agora pra mim? Nada. Então, assim, o objetivo dele é, sei lá, óbvio, né? O objetivo é sempre ganhar a próxima taça, mas, assim, o mais complicado é sempre ganhar a Premier League. Ele acabou de ganhar 4 consecutivas. Ninguém fez isso. Então, assim, o que mantém o Guardiola é a fome de fazer história. Então, assim, ninguém nunca ganhou 4. Beleza, ganhei. E agora? Tem que ganhar 5. O objetivo é esse. Ninguém nunca ganhou 5. Então, assim, ele vai ter que criar jogos na cabeça dele para ele se superar, entendeu? Tipo, sei lá, quando o Haaland chega no City... Exato. Tem que ganhar gripado. Foi lá e ganhou o jogo da gripe, né? Então, assim, acho que quando o Haaland chega no City, eu acho que tem muito disso. Preciso fazer meu time funcionar com centroavante fixo, com um 9 grandalhão. Porque o City ideal do Guardiola nunca teve isso, né? Até o próprio Barcelona dele não teve isso. No Bayern ele teve que se modificar por causa do Lewandowski. Sim. Então no City ele aceita o desafio, de ter o Haaland. E o Haaland é isso aí, essa máquina de gols. Até essa é a crítica que o Arthur Xavier vai fazer. Mas tá aí, os resultados não deixam mentir, sabe? É discutível o que ele faz com os jogadores, no caso o Haaland, Grealish, assim, ele meio que mina a criatividade dos caras, mas os resultados falam por si só, entendeu? São praticamente inquestionáveis. E, cara, eu acho que não tenho o que falar, sabe? Na minha opinião, é o maior da história. Se alguém não acredita também, paciência, é gosto também, né? Não posso fazer nada também. Ninguém pode mudar minha opinião também. Mas, cara, o City vai sofrer muito porque não vai ter nenhum treinador com sei lá, tanta... Eu não sei a palavra certa até para definir, sabe? Mas um cara que consegue bancar as próprias ideias
Entendi. e que tenha tanto tempo pra fazer o time dele jogar do jeito que ele quer. O que tu acha, Arthur ou Vini? Cara, eu tô com mal em relação a isso. Eu acho que se ele não for o maior, é um dos maiores. A gente, às vezes, deixa um pouco de lado o Guardiola, podemos dizer assim, porque ele ainda está em atividade e a gente não tem noção do peso, né? Tipo, do Ancelotti. O Ancelotti é um técnico mais experiente e é um cara que se reinventou de acordo com os anos passando. Então, a gente tem, talvez, a visão do Ancelotti como um cara talvez maior, mas acho que o Guardiola a gente só vai ter essa noção quando, tipo, ou ele sair, né, de vez, se aposentar, né, ou então daqui a um tempo, quando ele estiver mais velho e sacramentar o seu trabalho em outro lugar, que é provável que isso aconteça, porque, cara, ele tem que fazer agora, tipo assim, de verdade, ele já se provou em 3 times diferentes. Agora ele só tem que, tipo, fazer igual no Futebol Manager, pegar um time da terceira divisão da Liga Francesa e ser campeão da Champions League, tá ligado? Porque ele Tem já que se pegar provou, o América cara. e ser campeão mundial. Ele já se provou, cara. Ele já se provou no Barcelona, que diziam que ele tinha a sombra do Messi, e aí ele sai, no Bayern de Munique não consegue ser campeão da Champions, mas tem uma hegemonia absurda na Alemanha, com títulos, um time fortíssimo, sempre chegando bem nos campeonatos europeus, né, que envolvem a Europa toda. E no Manchester City, finalmente, ele consegue a Champions League. Eu acho que ganância ele sempre vai ter, isso nunca vai faltar, mas a gente teve, por exemplo, o Klopp, né, nessa temporada, que acabou saindo para ter um tempo sabático, talvez, a gente não sabe ainda. Mas eu creio que se o Guardiola sair, não vai ter esse tempo sabático não, cara, porque ele é um cara vidrado, é um cara que é ganancioso no melhor sentido da palavra, e creio eu que se ele sair do City agora, obviamente que não tem o que vaiar, criticar e tudo mais, porque ele tem essa característica, né? Como o Maurício disse, ele até ultrapassou muito o tempo que ele costuma ficar nos clubes e independente do time que ele vá, vai ser um time que vai ser cotado para ser campeão nas principais ligas, porque esse cara é fora do comum, cara. É o que a gente tem que ter. Às vezes a gente reclama, nós que temos cerca de 25 anos, de 25 até 30, até 23 vai, né? Que a gente, poxa, não conseguiu ver o Pelé, a gente não conseguiu ver o Garrincha, a gente não conseguiu ver o Brasil tricampeão, a gente não conseguiu ver o Tetra, nem o Penta direito alguns conseguiram ver, mas, cara, a gente conseguiu ver Messi contra Cristiano Ronaldo, que talvez tenha sido a maior batalha aí entre esses dois jogadores. A gente conseguiu ver Pepe Guardiola. Então, tipo, a gente também vê muita coisa boa e por conta do tempo de estar acontecendo, a gente acaba perdendo um pouco dessa magia, mas lá na frente, quando nós tivermos nossos filhos, nossos netos, a gente vai poder falar com muita felicidade que a gente conseguiu ver Pep Guardiola comandando Barcelona, comandando Bayern de Munique e Manchester City, talvez outros times, né? É isso, mano. Assim, cara, quem não lembra, deixa eu só falar aqui. Por favor, Mal, por favor. Quem não lembra do mundo praticamente parando para ver um Real Madrid e Barcelona? Pô, tá de vendo? Messi contra Cristiano Ronaldo, um Mourinho contra Guardiola, sabe? Sim, Hoje em dia a gente pega um clássico e não tem mais a mesma emoção, né? Beleza, tipo, eu acompanho por causa do Vini e tal, dos brasileiros, mas Obrigado. não é a mesma coisa, sabe? É verdade. Cara, falando sobre a questão do Guardiola, eu também concordo com os meninos e concordo com a Aspa, aí que tá na tela, que Pep Guardiola é sim o maior treinador da história. Pep Guardiola é um dos poucos que realmente conseguiram revolucionar e mudar o esporte. O futebol é um esporte de muitos anos. Tiveram algumas revoluções e o Pep Guardiola faz parte de uma delas. A década, a partir de 2010, vamos puxar um pouco para trás, 2009. Cara, a partir de 2009, Pep Guardiola basicamente moldou o que é o futebol. Hoje em dia chegou num ponto em que as pessoas tentavam ser o Guardiola e quando não estavam tentando isso, estavam tentando vencer o Guardiola. Então ele sempre foi o ponto a ser batido, o ponto a ser estudado, o ponto a ser imitado. Ele realmente é uma figura muito grande no âmbito esportivo.
E não só isso em termos de revolução, em termos de mudar o jogo, mas também em termos de título. A gente está falando aqui de um treinador que tem 38 títulos na sua carreira. É muito provável que vire o maior campeão da história do jogo entre os treinadores. E, cara, ainda é muito novo. Então, o Guardiola ele revoluciona o esporte na sua primeira temporada enquanto treinador. Uma aposta que talvez ele não fosse a melhor no momento, mas que se provou muito rapidamente. E ainda tem espaço para mudar muito mais. Eu não acho que ele vá fazer uma outra revolução igual ele fez em 2009, em 2010, mas eu acho que ele pode se auto-revolucionar, igual ele fez no Manchester City, por exemplo, igual o Maurício falou, e isso é evidente que reverbera nos outros times, né? Porque o Guardiola que vinha de um 4-3-3 com falso 9 no Barcelona, aprendeu a jogar com camisa 9 e depois jogou até mesmo com 3 zagueiros na Champions League da temporada passada, dessa temporada, na verdade, e se reinventa a todo momento. Então é um Guardiola que hoje já utiliza zagueiros como volantes, que venceu a Champions League sem ter nenhum lateral sequer na linha defensiva, eram 4 zagueiros. Então você vê um Pep Guardiola que ainda tenta, e eu acho que isso é o mais importante, porque ele poderia muito bem se acomodar, cara, ganhei 4 Premier League consecutivas, tenho Champions League, eu fiz o maior trabalho da história do Barcelona, fiz o maior trabalho da história do Manchester City, eu tô de boa. Só que é um cara que continua com essa gana e com essa ambição. Então eu acho que a gente pode esperar muito do Guardiola daqui a um tempo. E eu acho que daqui a 3, 5 anos, eu acho que essa discussão não vai mais existir. Porque eu acho que realmente vai virar uma unanimidade que o Guardiola é o grande técnico da história do futebol. O Marco Túlio coloca aqui o Rino Smith, o Ferguson, o Ancelotti. Mas são treinadores... O Ferguson e o Ancelotti, eles são históricos, são treinadores gigantescos na história do futebol, mas eles não mudaram a forma de jogar o futebol. O Rino Smith mudou. O Rino Smith na Holanda de 70, aquela década de 70 do futebol holandês foi muito importante, mas o Guardiola basicamente pegou essa semente e plantou uma árvore muito maior, e deu continuidade. Frutos, né? É isso, e deu continuidade a um estilo que foi apresentado lá atrás, com futebol total, enfim. Então, cara, Guardiola, a gente te ama, o maior treinador da história do esporte. E acho muito difícil o trabalho do treinador que vai vir depois dele no Manchester City, tá? Porque vai viver sempre com essa sombra de ser igual, camisa 7 depois do Cristiano Ronaldo, camisa 10 depois do Messi. Você tem que fazer pelo menos 8 para não ser considerado um fracasso. E é muito difícil fazer isso no campeonato inglês. Ele fez parecer fácil. Ele fez que o campeonato inglês parecesse um campeonato que fosse um parque de diversões, sendo que não é o campeonato mais difícil do mundo. E eu acho que a gente vai perceber muito isso quando ele sair. Mas posso te falar? Posso ler comentários? Pode. Tem muito aqui. Começa lá em cima no Marco Túlio falando que lembra do Guardiola como jogador. Ele era bom jogador, jogou com o Romário. Pergunta se a gente lembra, se a gente viu. Não vimos, cara. Eu não vi. Tal do volante. E o Arthur Xavier fala, ele transformou um clube tradicional em um clube grande. E Sim. O Caio, pouco clubista aqui, diz que o melhor técnico para ele é o Ancelotti e o segundo melhor o Diniz. Pô. Perfeito. E aí o Marco Túlio, Barcelona do Guardiola, teve o Ibra que não deu certo, verdade. Sim. O Arthur Xavier fala que ama o Haaland. E aí o Arthur Xavier, uma comparação interessante que ele fez aqui, gostei. A comparação Guardiola e Ancelotti é parecida com Buffon e Neuer. Os dois são pau a pau, mas um simplesmente mudou a forma de como se joga o esporte. É o que você falou, Arthur. Perfeita analogia. Então, o Guardiola meio que pautou, né, 2 seleções campeões mundiais. Entendeu? Tem esse peso. A Espanha de 2010 e a Alemanha de 2014. Tem influência do Guardiola nesses times. Justo. E aí, o Caio fala que o Guardiola não é o melhor treinador porque ele não ganhou a Libertadores. Então, como é que o Diniz é melhor que ele se o Diniz nunca ganhou a Champions, Caio? Nem o Mundial. E aí, o Marco Túlio aqui fala sobre o Rinus Michaels, como o Arthur falou. Ferguson também ganhou muitas coisas. O Ancelotti tem mais Champions que o Guardiola, verdade. E o Ancelotti tá jogando sem centroavante e pode ganhar uma Champions assim. Ninguém fala de revolução. Mas ele não é o primeiro a jogar sem centroavante. Isso que eu ia falar. Exatamente, tipo, não é, a gente não tá falando só de, tipo, posição e tal, é no estilo de jogo em si, sabe? Poxa, trazendo pro basquete, talvez é como o que o Steve Kerr fez com o Golden State, sabe? Ele revolucionou o jogo a ponto de todo mundo se preocupar com as bolas de 3, entendeu? E talvez todo mundo querer jogar só na bola de 3, né?
É isso. Tem a bola de 3 como principal arma e tal. Não, porque... tipo, eu só dei um pequeno exemplo mesmo, tá ligado? E, não, então... Voltando pro âmbito do futebol, tipo, eu acho que o Ancelotti é um ótimo cara que consegue se reinventar e se adaptar à forma que o futebol é jogado. O Guardiola, ele tem meio que um estilo autoral, porque por mais que ele tenha inspiração em outros técnicos, né, em outras seleções, como o carrossel holandês e tal, tic-tac e etc., ele revolucionou um estilo que lá atrás já era autoral. Então, tipo, ele criou o autoral do autoral. Então, e conseguiu fazer com que... Foi o Arthur disse, né? Lá atrás foram plantadas sementes. Ele conseguiu colher os frutos da melhor maneira possível. Entendeu? Sim. E aí, ó, o Arthur Xavier, eu não concordo muito que mudar a forma de jogar, forma de jogar tanto assim por comparações, porque efetividade de escolha, para mim conta. Caraca, calma, Chaves. Então eu não acho absurdo quando dizem Ancelotti. Não, mas assim, só para falar aqui, gente, a gente não tá aqui descredibilizando o Ancelotti, por favor. Todo mundo aqui é muito fã do Ancelotti. A gente coloca o Ancelotti também em posições muito altas. Inclusive, se vocês forem ver, né, episódios do Sports Arena, onde a gente falou sobre o Real Madrid, qualquer coisa, a gente sempre fala muito bem do Ancelotti. O Ancelotti é um treinador histórico. Seleção, pô. É isso, a gente falou muito sobre o Ancelotti na seleção também. E, inclusive, a gente falou aqui que era melhor que o Ancelotti viesse do que o Guardiola. A gente falou isso aqui no Sports Arena. Só que eu acho que essa questão de mudar a forma do jogo é muito importante numa balança, cara, porque a gente tá falando aqui, o Ancelotti ele se reinventa muito e tudo mais. Só que o Guardiola ele não se reinventou, ele reinventou o esporte, gente. A gente tá falando por um período, o objetivo dos dois treinadores era vencer o Guardiola, pô. É isso, então a gente tá vendo... na Premier League, cara. A gente tá vendo uma geração do futebol que basicamente existe para vencer o Guardiola. Simplesmente isso. E eu acho que isso pesa porque o Guardiola também foi efetivo. Afinal, ele tem Champions League, ele ganhou 4 Premier League consecutivas, ele ganhou uma tríplice coroa com o Manchester City na última temporada. Então, acho que não tem como a gente cobrar a efetividade do Guardiola, sendo que ele tem 38 títulos na carreira e também mudou a história do esporte, sabe? Então, as últimas Premier League, na verdade, especialmente essa última, cara, foram títulos muito difíceis para o City conquistar, sabe? Sim. O Arsenal estava disparando na liderança, teve uma que o Liverpool também dispara na liderança, e o City só consegue se afirmar como campeão nas últimas rodadas, sabe? Assim, coisa de emoção em campeonato de ponto corrido. Sim. Coisa que a Premier League nem sempre fazia, né? Nem sempre entregava. Então, tem o mérito também, né? De, tipo, em algum momento o time tá meio perdido, ele revoluciona, o time chega competitivo no final do campeonato. É isso, mano. Quer terminar de ler os comentários, Elef? Tem bastante aqui, hein? Cara, eu vou ler um aqui pra gente já puxar pro próximo assunto, pra gente fechar aqui o programa. Boa. Que o Marco Túlio fala sobre o Steve Kerr, que é verdade, ele diz que o Popovich é melhor que o Kerr e o Phil Jackson também. Fica aqui então, Marco Túlio, que a gente vai falar de NBA já aqui. Boa! Nos comentários aqui, pra gente fechar esse assunto. Quem foi o maior rival do Guardiola? Mourinho ou Klopp? Acho que... Cara... Boa pergunta. Acho que Klopp. Eu acho que, no geral, Klopp, mas eu acho que em termos de, sei lá... Mas o Mourinho foi mais emblemático. Era uma rivalidade de verdade, pô. O Klopp e o Guardiola, eles eram amigos ali e tal, não tinha aquele glamour de, vai ter Mourinho contra Guardiola. Era tipo, todo mundo para pra ver, tipo, Klopp versus Guardiola, pra esperar aquele bom jogo, o embate ali, quem é o melhor. Agora, o Mourinho e Guardiola era aquela guerra, né? Hoje vai ter Real Madrid, Barcelona, Mourinho contra Guardiola, ou Inter de Milão e Barcelona, Mourinho contra Guardiola ali. Era porradaria, selvageria, era... Não. Cara, na minha visão, era diferente, sabe? Tinha a técnica envolvida, claro, não era só porradaria, mas era realmente... O que eu me lembro, assim, assistindo, gostava muito de ver esses confrontos, que era uma guerra, realmente, uma rivalidade absurda na época. Já o Klopp e o Guardiola é algo mais ali de, são dois... Era uma sadia, né? Era uma parada saudável. O Mourinho parece que levou isso pro lado pessoal, né?
Então, assim, ele já gostava da mídia. Ele sempre gostou muito da mídia. Mano. Então, assim, ainda mais quando ele vai pro Real Madrid, o objetivo dele é bater o Guardiola. Não importava como. E ele tentou fazer isso no mental, tentou isso no campo e bola. Conseguiu em uma La Liga, se eu não me engano. Uma que ele ganha em cima do Guardiola só. Mas, assim, talvez a principal goleada do El Clássico é do Barcelona Guardiola em cima do Real do Mourinho, né? Acho que é 5x0, não? 5x0? Acho que é. Tem o 5x0 e tem o 6x2. 6x2, é. Mas o 5x0 foi mais emblemático, porque o Barcelona tinha ganhado de 8x0 no jogo anterior. Isso aí. E aí o Cristiano Ronaldo foi pra coletiva e ele fala que assim, vamos ver se eles farão metade dos gols que fizeram contra o time. Se eu não me engano, foi o Granada. Posso estar errando o nome do time, né? E aí é 5x0 o Barcelona no jogo. Com o Messi destruindo, moleque. E se eu não me engano, esse 6x2 foi o jogo do falso 9, né? Do Messi. Exato, isso que eu ia falar. Que ele liga pro Messi, cara, vem aqui pro CT que eu tive uma ideia. Aí o Messi vai, aí explica pra ele, quero que você jogue aqui, 6x2, 2 assistências do Messi esse jogo. Ele liga pro Messi de madrugada, alguma coisa assim. Isso aí. Aí pro CT, uma parada dessa. Ele é muito louco, mano. Mas enfim, galera, continua aqui na live aqui, não deixem a gente, continuem comentando. Muito obrigado quem tá aqui, já deixa aquele like, compartilhe e se inscreva no canal.